Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Direito Eleitoral. O conteúdo de hoje será propaganda eleitoral. Nós temos a resolução do TSE, de número 23.610 de 2019, que teve uma grande reforma agora em fevereiro de 2024, trazendo mais transparência e mais elucidação, principalmente no que tange à propaganda na internet, que hoje, sem dúvida, é o nosso maior modo de veiculação, tanto de propaganda quanto da propaganda eleitoral, de uma forma bem específica. É importante lembrar que a propaganda eleitoral terá início somente no dia 16 de agosto de 2024 e qualquer propaganda realizada em período anterior a este será considerada extemporânea, podendo sofrer as sanções previstas na resolução. Vamos lá. O que seria uma propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral é toda forma de divulgação do candidato, seja na internet, seja em carros com adesivação, bandeira, mesa de distribuição de panfletos. Mas vamos focar aqui principalmente na aula de hoje sobre a propaganda na internet, que é a nossa maior inovação de 2024. Lembrando que todo site que for divulgar, que for fazer alguma propaganda eleitoral, ele tem que ser previamente registrado na Justiça Eleitoral e tem que ser hospedado no Brasil. Então, é inadmissível, é inaceitável pela resolução do TSE sites hospedados no exterior. Importante ainda que para propaganda para cargos do majoritário, por exemplo, prefeito, governador, presidente, que apesar de não ser o nosso momento eleitoral, mas é importante deixar claro que tem que constar sempre a pessoa, a presença, a imagem do seu vice numa proporção clara e legível, não inferior a 30%. Lembrando também que é permitido a utilização de carros de som, de mini-trios, desde que estejam dentro de um contexto de carreata, passeata, fora disso não será aceitável. A realização de comícios e sonorização, ela somente é permitida no período de 8 horas da manhã às 24 horas, à meia-noite, com a exceção do comício de encerramento, que poderá exceder 2 horas. Então, se atentem aos horários da sua campanha quando for comício ou sonorização. Lembrando que ainda são vedadas na campanha eleitoral a distribuição de camisas, brindes, bonés, chaveiros, cesta básica, qualquer item que traga vantagem àquele eleitor. Pode ser financeira ou uma vantagem material, ainda é proibido. Em relação à divulgação de campanha eleitoral nos carros, a adesivação, ela não pode ser superior a meio metro quadrado. Então, se atentem ao tamanho dos adesivos que vão ser colocados no carro. Cuidem dessa adesivação diretamente com a gráfica. É importante tomar cuidado, porque pode sofrer as sanções que a resolução aplica. Lembrando ainda que as camisas podem ser usadas somente para cabos eleitorais, para aquelas pessoas que estão trabalhando ali ativamente na campanha, mas não podem ser distribuídas para os eleitores. Outra situação importante também que a gente tem que destacar aqui é que é permitido, e já é há alguns anos, aquelas mesas em que as pessoas ficam distribuindo panfletos, não tem problema nenhum. Aquelas pessoas que ficam com bandeira nas calçadas, também é permitido, desde que não atrapalhe o trânsito das pessoas na calçada. E isso é muito comum. A gente vê muito em época de eleição, pessoas com a bandeira, e elas passam a bandeira, às vezes até na gente, assim, no nosso rosto. Então, tomem cuidado, orientem as pessoas que vão trabalhar na campanha. A população fique atenta, porque isso não pode, isso é uma conduta vedada, inclusive. Então, a bandeira é permitido, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas. Lembrando ainda que os debates políticos e os debates partidários que a gente costuma ver mais próximo até da eleição, eles não têm uma resolução específica, uma regra mais delimitada. A regra daqueles debates é realizada através do partido político e daquela pessoa jurídica interessada, por exemplo, do rádio, da televisão, que for proporcionar o debate. Agora, mais precisamente no que tange a propaganda eleitoral na internet. Eu acho que o ponto mais importante aqui é que a veiculação de propaganda paga na internet não pode ser realizada por terceiros, mas tão somente por aquele candidato ou candidata. É proibido também a contratação de digital influencer, de usar suas páginas pessoais para poder fazer a propaganda eleitoral.
Além disso, aquelas mensagens eletrônicas enviadas para os eleitores, elas não podem ser feitas em massa, em lote, e devem ser de formas claras, contendo a identificação do remetente e dando a possibilidade para aquele destinatário fazer o opt-out, ou seja, o descadastramento daquela mensagem. E aí a pessoa que enviou a mensagem tem que cancelar aquele envio em até 24 horas. Não pode mais, depois da informação do destinatário que não deseja mais receber aquela mensagem, ela continuar recebendo depois de 24 horas. Importante ainda que hoje a gente tem a inteligência artificial em alta. Eu acho que é a maior novidade da internet. A inteligência artificial, ela veio para ajudar, ela vai ser permitida na propaganda eleitoral, desde que ela não altere a voz, não mescle a voz de pessoas, não altere a velocidade daquela voz, ou seja, não confunda o eleitor. Se ela for utilizada de uma forma transparente, não há problema nenhum. Agora, ainda que tenha autorização daquela pessoa em mesclar a voz ou dos herdeiros, dos sucessores, de usar a voz de pessoa falecida para aquela propaganda eleitoral, ela também não vai poder ser utilizada. Em relação à autorização, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já homologada pelo Brasil há algum tempo e já aplicada no Brasil, inclusive com algumas sanções, ela também foi introduzida na resolução do TSE. Ou seja, é necessário que agora, quando for utilizar, tratar os dados sensíveis daqueles eleitores, eles tenham um encarregado de dados. E a exceção ocorre para municípios de até 200 mil eleitores, em que o próprio candidato pode ser o encarregado dos dados. Lembrando que qualquer veiculação que utilize os dados sensíveis de alguma pessoa, ela tem que ter uma autorização, um consentimento expresso e claro. É necessário ainda a existência do canal de comunicação. Os partidos, os candidatos têm que ter um canal de comunicação que funciona como se fosse uma ouvidoria, um canal de reclamação, em que os eleitores ou os outros candidatos que entenderem que tiveram seus dados sensíveis utilizados de forma indevida e sem autorização, possam, por este meio, fazer e formalizar a sua reclamação. Lembrando que a internet é um campo público, ela está ali e serve para que os eleitores manifestem o seu pensamento, tenham liberdade de expressão, liberdade de pensamento, não só os eleitores como os candidatos, mas tem que ter respeito e não pode ter ofensa à honra a nenhum candidato, e aí sim poderá ser punível pela resolução do TSE. Encerramos aqui mais uma aula do mini curso de Direito Eleitoral e esperamos vocês até a próxima aula.